Olá, crianças. Boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Hoje o tio Dudu está aqui novamente para fazer a reflexão, né, da palavra de Deus nessa noite para vocês. E vamos, né, aprender bastante coisas que é de muita importância para todos nós cristãos. Então, o título, né, dessa reflexão de hoje é O que é a vida cristã? Lá no livro de Efésios, no capítulo 4, os versos do 17 até o 32, ele vai, Deus vai falar nos orientar, né, sobre como ter uma vida cristã, como ser um cristão que realmente conhece a palavra de Deus, que realmente teve um encontro com Deus, que, que realmente se converteu ao Senhor. Então, ele vai mostrar todas as coisas que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Então, quando recebemos a Jesus como Salvador, então, crianças, todos os seres humanos, mesmo que nós venhamos nascer numa família que os pais, né, os avós, os tios, os irmãos mais velhos já são cristãos, nós temos que fazer isso também, né? Temos que aceitar a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Tem algumas pessoas que acham porque o pai e a mãe são cristãos e que ele, desde o ventre, na barriguinha lá da mamãe, ele já ia para a igreja, que ele, quando nasceu, bebezinho, ia para a igreja, cantava com as crianças, ia para a escola dominical, lia a Bíblia. Só por causa de fazer essas coisas, algumas pessoas já acham que já são cristãos. Mas isso não é verdade. Cada um de nós, independente de de termos uma família já cristã e já vivermos na igreja, a gente precisa ter esse encontro com Deus. Vai ter um momento em nossas vidas que a gente vai ter que chegar a Deus e dizer: Deus, me perdoa pelos meus pecados. E a partir de hoje eu quero te servir. Eu quero me tornar um servo teu, uma serva tua e fazer a tua vontade. E um dia poder morar no lugar que tu tens preparado aí no céu para mim. Então nós temos que fazer essa decisão. Um dia na nossa vida a gente vai ter que fazer isso, porque só ir para a igreja, só ler a Bíblia, só cantar as músicas de Deus, só participar da escola bíblica dominical, isso não quer dizer que a pessoa é um cristão, certo, crianças? Então a gente vai ter que confessar com a nossa boca em que nós somos pecadores e que nós estamos nos arrependendo daqueles erros que cometemos e que a partir de hoje queremos viver uma vida nova para o Senhor, tá bom? Então, nós tornamos uma nova pessoa. Quando a gente faz essa decisão, né, reconhecendo Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós vamos nos tornar uma nova pessoa, uma nova criatura. E como assim? Como é que eu vou me tornar uma nova criatura? Será que se eu for uma pessoa já adulta, eu vou me tornar uma criança de novo? Né? Não é
assim, crianças, mas sim uma nova criatura que Deus está se referindo aqui é que a gente vai ter atitudes contrárias daquilo que a gente fazia antes. E é justamente isso que Deus está relatando nessa passagem bíblica aqui de Efésios 4, a partir do verso 17 ao 32. Ele está falando justamente isso, que nós vamos ter que deixar aquelas coisas que a gente fazíamos de errado e começar a fazer coisas certas. Tudo muda, tudo vai mudar na nossa vida. E as pessoas que estão nos observando, seja nossa família, nossos amigos, nossos vizinhos, eles vão perceber que nós agora não estamos mais fazendo aquilo que fazíamos antes. Então tem algumas pessoas adultas que se convertem e que antes de se converter, ela fumava, ela bebia bebida alcoólica, ela falava palavrões, ela desejava o mal para o seu próximo, ela dizia que odiava determinadas pessoas. E aí, quando ela se converte, ela muda toda essa forma de agir, toda essa forma de falar. Falava palavrão e agora não vai falar mais palavrão, não vai mais desejar coisas ruins para o seu próximo. Ela não vai mais beber bebida alcoólica, ela não vai mais fumar. Isso tudo Deus vai começar a tirar da vida da pessoa. A gente passa por um tratamento. Quando a gente se converte, muitas coisas que a gente fazia de errado, a gente vai parar de fazer. Mas é o Espírito Santo que está nos conduzindo e está tirando de nós aquilo que não agrada ao Senhor. Muitas das vezes, crianças, a gente comete coisas que nós não estamos cientes de que é errado. E aí o Espírito Santo, com o tempo, ele vai mostrando pra gente que aquilo ali não é certo a gente fazer. E vai, então, mudando. E a gente vai começando a entender, né, perceber que aquilo ali que a gente estava fazendo não é uma coisa certa. Antes a gente fazia e nem sentia nada, não percebia porque era uma coisa que realmente a gente não conseguia entender que era errada. Mas quando o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida, ele vai mostrando, e quando a gente vai fazer aquilo ou falar aquilo, a gente vai começar a sentir algo diferente. Algo assim que vai incomodar a gente. Algo que não vai deixar a gente feliz, vai deixar a gente triste. E isso aí é o Espírito Santo trabalhando na nossa vida e mostrando que aquilo ali não é certo a gente falar ou a gente fazer. O Espírito Santo ele vai começar a mostrar essas coisas que a gente estava fazendo antes, né? Que era errado e a gente fazia certo, né? E que a gente continua fazendo, mas ele vai mostrando, tá, crianças? Então, Deus quer que deixemos de fazer as coisas erradas e passemos a fazer só o que é bom. Então, esse é o desejo de Deus. Né? Quando a gente se converte, a gente deixa de fazer aquilo que é errado e passamos a fazer as coisas certas. É claro, como eu disse, né, tem coisas que a gente fazia e continua fazendo depois que nos tornamos um cristão, e é errado, mas a gente está fazendo errado porque a gente não sabe. A gente está ali sem conhecimento daquilo. E aí é quando o Espírito Santo, com o tempo, ele vai trabalhando na nossa vida e ele vai mostrando a gente que aquilo ali é errado. E a gente vai sentindo aquela tristeza toda vez que for fazer. Então vai ter um dia que a gente vai perceber, nossa, antes eu fazia isso e não sentia nada. Sentia tristeza, não ficava incomodado, né? Mas agora eu sinto isso. Então ela vai começar a perceber essa diferença. E então ela vai começar a parar de
fazer aquilo, né? Nós vamos parar de fazermos aquilo, né? Todos nós passamos por esse processo de entender o que é certo e o que é errado no caminho do Senhor, porque o Espírito Santo vai nos orientar. É como se tirássemos do coração a roupa velha. Né? Essa, aqui o texto ele está até se referindo a uma roupa velha só para a gente ter uma noção, né? E vamos imaginar então a gente com uma roupinha bem acabadinha, né? Uma roupinha rasgadinha, esticada, aquela roupa assim bem velhinha já que a gente tinha. E aí, né? Alguém chega com uma roupinha nova e nos dá. E aí a gente tira aquela roupa velha, né? E coloca aquela roupinha nova que acabamos de ganhar. E com isso a gente vai se sentir melhor, né? Porque antes estávamos com a roupa velha, agora a gente está com a roupa nova. Quem não gosta de receber uma roupa nova e trocar pelaquela roupa velha? Quem é que não fica feliz? Todos nós ficamos felizes, né? Então, o texto aqui está comparando quando a gente se converte, né? Então a gente tira do nosso coração aquela roupinha velha que fazia com que a gente cometesse aqueles pecados, cometesse, falássemos aquelas palavrinhas feias, pensasse, né, naquelas coisas ruins para o nosso próximo, desejando um mal, né, para ele, não ter amor ao nosso próximo, tudo isso. Então isso Deus vai então tratando, e o nosso coraçãozinho, né, com essa roupa nova que tem agora, ele vai começar a ter atitudes diferentes, né, a mostrar que a gente está fazendo algo errado. O nosso coração, crianças, ele é como um alarme. Toda vez que a gente faz uma coisinha errada, ele vai alarmar. Ele vai mostrar que a gente não está fazendo aquilo certo, né? Então, o Espírito Santo, ele vai começar a trabalhar na nossa vida e a gente vai começar a sentir isso, viu? Aqui, né? Tirássemos do coração a roupa velha dos maus hábitos e vestíssemos a roupa nova da bondade. Olha só, né? Quando a gente estava com a roupinha velha, então a gente tinha os maus hábitos, de falar palavrão, de dizer que odiava aquela pessoa e desejar o mal para ela e fazer tantas e tantas outras coisas erradas, né? E aí, quando a gente recebe essa nova roupa, aí então da bondade, da honestidade, então a gente vai mudar, né, nossa forma de pensar, nossa forma de agir, de falar, tudo isso vai haver uma mudança e as pessoas vão observar isso, elas vão entender, nossa, fulano fazia isso, né, fumava, bebia, gostava de estar nessas festas de carnaval, de São João e tantas outras coisas aí, dançando, aquelas músicas que não se deve dançar, não se deve nem escutar, porque são músicas que tem a letra, que fala palavrão, que fala tantas coisas feias, né? E se referindo ao homem, se referindo à mulher, e aí, né? E agora ele não faz mais, não escuta mais essas músicas, ele não canta mais essas músicas, não vai mais para essas festas. Ele mudou. Então as pessoas vão perceber isso, essa mudança em nós, né? Para não entristecer o Espírito Santo.
Então, quando a gente comete algum erro, o Espírito Santo ele fica triste e a gente vai sentir algo diferente, né? Porque ele vai nos orientar quanto a isso. O cristão não pode, olha só, o que não podemos fazer, né? Mentir, roubar, devemos controlar nossa raiva, né? Às vezes a gente sente raiva por alguma coisa, por alguém, e antes, né, a gente, por sentir aquela raiva, queria então brigar, queria, né, bater nas pessoas, falar um monte de palavras sem pensar e magoar aquela pessoa. Mas agora a gente tem que controlar a nossa raiva. A gente não pode mais sair por aí, né, porque teve raiva de alguém ou de alguma coisa e começar a xingar, querer bater, querer brigar. A gente tem que controlar para que essa raiva, né, venha passar e a gente não cometer pecados, porque se a gente sentir raiva e praticar algo errado, a gente vai estar então cometendo então o pecado. E principalmente, controlar nossa raiva e principalmente tomar muito cuidado com nossas palavras. Às vezes, crianças, o que nós falamos, né, o que sai da nossa boca é muito mais forte, né, e prejudica tanto uma pessoa, mais do que se a gente desse uma tapa nela. Né? Não sei se vocês já ouviram, mas tem gente que diz assim: fulano falou isso comigo e me magoou tanto. Eu preferia que ele tivesse me dado uma tapa do que falado isso. Então, para vocês verem, terem noção que muitas vezes tem palavras que saem da nossa boca que machuca tão forte o outro que o outro desejava que fosse uma tapa do que aquela palavra, né? Porque foi muito forte, entristeceu demais ele. Então a Bíblia aqui, ó, tá nos relatando que a gente deve ter muito cuidado com o que sai da nossa boca, para não magoar as pessoas, para não entristecer as pessoas, tá? Viver a vida cristã é seguir os passos de Jesus. Então Jesus, ele nunca bateu em ninguém, ele nunca xingou ninguém, ele nunca falou palavrão, ele nunca bebeu, ele nunca fumou, ele nunca participou dessas festas para, né, para estar fazendo coisas erradas. Ele sempre procurou fazer as coisas certas, né, e sempre fez as coisas certas, tanto que ele foi a única pessoa, né, que não pecou nesse mundo, porque ele sempre fez as coisas certas, né? Porque para salvar, né, as pessoas dos seus pecados, todos nós, né, que estávamos perdidos, estavam sem poder ter uma comunhão com Deus, viver a eternidade com Deus por causa dos nossos pecados. Então Jesus veio, né, para morrer pelos nossos pecados. E se Jesus tivesse pecado, ele não poderia mais salvar nossas vidas. Então ele teve que viver uma vida santa, uma vida sem pecado, para poder então morrer, ressuscitar e nos dar então a vida eterna. Foi o que aconteceu, né? Então, ó, procurando fazer tudo como Deus, como Ele faria, né? Ele, Jesus. Então, sempre que a gente for fazer alguma coisa, a gente tem que pensar o seguinte, crianças: será que Jesus faria isso? Será que Jesus diria isso? Será que Jesus pensaria isso? Então, sempre que a gente for falar, pensar ou fazer alguma coisa, a gente tem que fazer essa reflexão.
Será que Jesus fazia? Falaria? Pensaria? Então, se a gente sentir que Jesus jamais falaria isso, Jesus jamais pensaria nisso, Jesus jamais ia fazer tal coisa que eu estou pensando. Então, é porque é errado e que a gente não deve fazer também, certo, crianças? Então, não é fácil ter uma vida cristã, né? É muito difícil, mas a gente tem que lembrar de uma coisa. Jesus disse que ele venceu o mundo e que nós também podemos vencer. Basta a gente ter uma aproximação dele, a gente ler a Bíblia, a gente orar, a gente pedir muito a Deus nas orações que ele nos ajude, que ele vai nos ajudar, que ele vai nos dar sabedoria e para poder a gente ter uma comunhão, uma vida cristã do jeito que ele pede que nós tenhamos, para que um dia, né, a gente possa ir lá para o céu, morar com ele e passar a eternidade com ele. Eternidade não é uma coisa que vai durar uma semana, um mês, um dia ou algumas horas. Eternidade quer dizer que é para sempre. Morar no céu é para sempre. Então, quem for morar no céu não vai sair de lá nunca mais. Vai ser a nossa morada para sempre. Mas para isso, a gente precisa obedecer a Deus. A gente precisa reconhecer que nós somos pecadores, nós somos falhos e pedir perdão ao Senhor e procurar sempre fazer as coisas certas. E quando a gente errar, a gente vai lá e pede perdão a Deus daquele erro e não vir cometer novamente. Tá bom, crianças? Então, ó, um beijo no coração de todas vocês. Fiquem com Deus, que Ele abençoe cada vez mais vocês, dê sabedoria, livramentos e proteja de todo mal vocês e toda a família de vocês, tá bom? Tchau, até mais.